Diante de tantos conflitos de interesse em fundos de papel, eu resolvi acompanhar novos fundos. Hoje eu vou mostrar para vocês um fundo de papel Middle Risk que eu tenho acompanhado. Ele fez IPO há pouco tempo. O que ele tem de interessante? O vídeo de hoje é sobre isso. Peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal e segunda-feira tem live. Peço que você se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @estelamourão. Aqui embaixo, na descrição, tem o link do meu perfil, me segue por lá. Esse é o fundo que eu tenho acompanhado, Clave Índices de Preço Fundo Imobiliário. Esse é o relatório de janeiro, saiu há poucos dias, tá? O fundo, repare que tem poucos ativos ainda no portfólio, 23 ativos. E repare também que ele tem um patrimônio líquido de 435 milhões de reais. O fundo é muito novo, ele fez seu IPO no dia 1º de novembro de 2023, ou seja, no dia que eu gravo esse vídeo. Ele tem aí 2 meses e 10 dias de nascimento, tá? Ele conseguiu uma boa captação no IPO, ó, 435 milhões de reais, que é o patrimônio líquido do fundo, mas repare que ele ainda não alocou tudo. Ele alocou 84% apenas do dinheiro captado, tá? Por isso que eu tenho falado que eu estou acompanhando, eu ainda não comprei esse fundo, estou acompanhando, afinal de contas, nem alocou todo o dinheiro captado, a gente tem que ver como o fundo vai andar. A duration média da carteira do fundo é de 3,4 anos, isso significa que o dinheiro alocado, né, o que o fundo comprou de CRIs, vai voltar para ele numa média de 3,4 anos. Em termos de indexadores, 89% é inflação, ou seja, IPCA, 11% CDI, tá? A taxa média da carteira a mercado hoje é IPCA mais 8,9%, CDI mais 5,3% e INCC mais 10,1%. Ele é um middle riskzão, tá? Localização dos ativos, 77% Sudeste, 23% outros. O último dividendo do fundo que ele anunciou e ainda vai pagar no dia 19 de fevereiro é R$1,01 por cota. A gente vai ver que esse dividendo não é sustentável, tá? Por isso que eu tenho falado que eu estou acompanhando. A gente tem que ver ainda qual será o patamar de renda recorrente desse fundo, tá? Ou seja, pagando 1,01, o fundo está pagando 1,06% ao mês, tá? Como eu falei, o IPO do fundo aconteceu no dia 1º de novembro de 2023. Repare aqui que o fechamento da cotação do fundo ficou em torno aqui, ó, de R$ 92,90, tá? É um fundo que oscila muito a cotação porque não tem ainda liquidez, é um fundo novo, então tem hora que ele tá 100, tem hora que ele tá 93, tem hora que ele tá 92, tem hora que ele tá 95, é normal, tá bom? O valor patrimonial por cota do Clean 11 é R$ 99,73, tá? E ele tem, de acordo com o que ele está sendo negociado hoje, um upside de 7,35%. Ou seja, em termos de preço, hoje o PVP do fundo é de 0,93, a gente tem aí 7% de desconto no valor patrimonial. O fundo tem hoje mais de 8 mil cotistas, ou seja, tem muita gente de olho nesse fundo, ele está chamando a atenção sim, né? Porque o fundo com 2 meses e pouquinho de IPO já ter mais de 8 mil cotistas é um bom sinal. A taxa de administração do fundo é de 1,05% ao ano e tem taxa de performance 20% sobre IPCA mais yield IMA B5. O fundo é gerido pela Clave Alternativos, não é uma gestora tão conhecida da gente, né, do mercado de fundos imobiliários. E como eu falo sempre, é muito bom a gente sempre ler os comentários do gestor, tá? Porque é aqui nos comentários do gestor que a gente tem a visão do gestor, onde o gestor quer ir, o que ele quer comprar. E aqui ele fala, ó, encerramos o mês de janeiro com 84,4% do patrimônio líquido alocado em 23 operações, seguindo os parâmetros de risco e perfil de operações divulgados no Roadshow em setembro de 2023, né, quando o fundo ainda ia sair do papel, e aí fala aqui, ó, fechamos operações das quais participamos ativamente da estruturação, né, então o fundo originando seus próprios CRIs, né, e adquirimos uma operação direcionada para investidores profissionais.
E ele fala aqui, ó, por conta dessa consistência, já estamos presentes em algumas carteiras recomendadas, mesmo em pouco tempo de listagem. Tá aí a explicação dele ter mais de 8 mil cotistas, já estão em carteiras recomendadas aí. Eles falam que acabaram de contratar a XP como formador de mercado. Para quem não sabe, formador de mercado é para aumentar a liquidez do fundo, e o fundo precisa, é muito novo, né? E ele fala aqui, ó, que a XP tem atuado nesse serviço e já verificando os resultados positivos, com volume superando 1 milhão de negociação, né, em alguns pregões. Aqui, o fundo fala sobre o que eles compraram no mês, tá? Então, foram esses CRIs aqui, ó, CRIs Brunei e BRPR e CRIs Matrix. Olha que interessante, NIO, Trinity presentes na carteira do Clave 11. Então, os CRIs Brunei BRPR, repare aqui que ele adquiriu no mercado primário, ou seja, a originação é do Clean, né? Então, acaba que consegue aí taxas boas, né? Geralmente, um retorno melhor, tá? Quando o fundo origina o próprio CRI. E aqui ele mostra, ó, o CRI Brunei, ele adquiriu aí 11,1 milhões de reais a uma taxa de INCC mais 10% ao ano. O CRI BRPR, ele adquiriu aí 16,8 milhões de reais a uma taxa de IPCA mais 10%. O CRI Matrix, que eu não consigo levar a sério esse nome, 14 milhões de reais a uma taxa de IPCA mais 11,5%. Repare que as taxas são bem puxadas, então assim, por essas taxas, ele é um middle bem puxadinho, tá? Mas a gente vai ver que a taxa média mostra que ele é um middle risk, assim, de carteirinha pelas taxas, ok? E o CRI Matrix também foi adquirido no mercado primário, então eles originaram ele, tá? Então, bem interessantes aí essas alocações. O fundo, no último relatório, tinha 20 ativos, adquiriu mais essas 3 nesse último mês. Aqui ele mostra, né, os segmentos do fundo e a visão de investimento que o fundo tem. Então, residencial alto padrão, tá? Podemos conceder crédito em localizações e produtos específicos que justifiquem um prêmio de qualidade. Residencial média renda. Então, ele fala, um impulso adicional pode surgir caso ocorra queda nas taxas de financiamento imobiliário. Residencial MCMV, segmento que tem se beneficiado das políticas mais amplas de concessão de crédito pela Caixa Econômica Federal, do aumento de massa salarial, política de valorização do salário mínimo e da queda dos juros imobiliários, né? Queda da Selic. Escritórios, monitoramento do mercado e do crescimento real de preços em regiões consolidadas como a Faria Lima. Regiões menos centrais apresentam alta disponibilidade de espaço. Logístico, preferência por ativos locados em regiões com oferta futura limitada, demanda deve permanecer aquecida, é o que eu venho falando sempre, né? Tá muito bom para logístico, o logístico ainda tá muito aquecido, uma hora isso vai cair, mas ainda é um bom momento para o logístico. E shoppings, ativos consolidados e dominantes em região de alta densidade, estão performando acima dos patamares observados no pré-Covid. Esses ativos, no geral, consolidaram-se como centro de entretenimento e serviços e têm se mostrado resilientes ao crescimento do e-commerce. Shopping no Brasil não é igual a shopping nos Estados Unidos, é o que eu venho falando sempre com vocês. Shopping é um segmento muito bom aqui, brasileiro ama shopping. Aqui na DRE do fundo, né, nos resultados do fundo, a gente pode observar, tá, que o fundo vem tendo um resultado abaixo do que ele vem distribuindo, tá? Outubro, 82 centavos, distribuiu R$ 1,06. Aqui em novembro foi o único mês que ele teve um resultado superior, ó. Fez 1,29 de resultado, distribuiu 1,10. Dezembro, ele fez 89 centavos, distribuiu R$ 1,01. E janeiro ele fez 93 centavos, distribuiu R$ 1,01 também. Então, o que a gente tem que entender? O fundo ainda não alocou todo o capital, todo o dinheiro que ele captou no IPO. Ainda faltam 16% de alocação, que ainda está no caixa. A gente precisa esperar, por isso que eu acho assim, que um fundo tão novo, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ver qual é a da gestão, a gente tem que ver, sim, qual é o patamar de rendimentos recorrentes que o fundo vai entregar, e ainda não é o momento, por isso eu tenho só acompanhado. Então, ele tem aqui uma instabilidade ainda muito grande nos rendimentos, não dá para saber qual é o recorrente, eu estou esperando toda a alocação do fundo para ver qual será o recorrente. A gente sabe que papel
não é igual ao tijolo, né? Não existe ali um recorrente igualzinho, fruto dos contratos de aluguel, né? Varia muito com a taxa do mês, né? No caso dele, altamente indexado ao IPCA, então o IPCA subindo ou caindo vai influenciar muito nos dividendos. Mas de qualquer maneira, eu prefiro esperar toda a alocação para a gente ver realmente quanto o fundo está fazendo, quanto que ele pode pagar, qual é o recorrente do fundo, para aí sim ver se eu vou comprar ou não esse fundo. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade, né? Os fundos vêm trazendo isso muito pra gente. A gente viu que ele tá agora sendo negociado a R$ 92,90, então fica aqui entre o preço de mercado de R$ 92 e R$ 93, tá mais próximo de 93, né? Então a gente vê que hoje é uma carteira a 93 que paga IPCA mais 10,13% ao ano, muito boa a taxa, né? Um spread para NTNB, né, de 4,48%, e tirando a taxa de administração seria IPCA mais 9,08%, ou seja, um spread, uma diferença aí dos títulos públicos de 3,49%, uma baita de uma rentabilidade, né? O fundo paga muito bem. Repare que ele ainda tem em caixa 15,73%, como eu falei, ele alocou 84,36%, ainda falta alocar o resto do dinheiro que ele captou, né? Ele captou aqui 435 milhões de reais. O fundo tem hoje 89% da carteira alocada em CRIs, 11% em fundo imobiliário, mas isso não é um fundo imobiliário, tá, pessoal? É um CRI diferente, que nem eu entendi direito, mas não é aquele fundo imobiliário para fazer conflito de interesse que a gente tá por aqui, tá? Mas vamos lá, a carteira média do fundo hoje, tá? É IPCA mais 8,9% ao ano, ele tem 86% em IPCA, então o IPCA é o indexador mais forte do fundo, CDI 11% e a taxa média é CDI mais 5,3% ao ano e INCC 3% apenas, que dá INCC aí mais 10,1% ao ano, a taxa média da carteira. Duration, como eu mostrei para vocês, de 3,4 anos. Em termos de localização, 54% da carteira do fundo está em São Paulo, depois diversos 23%, Rio de Janeiro 12%, Minas Gerais 11%. Repare que o fundo tem muita força, muita concentração em residencial, tá? 54% do fundo hoje é residencial, ainda falta quase 16% para alocar, vamos ver como vai ficar no final. Depois, 15% corporativo imobiliário, 10% varejo, 6% logístico, 5% escritório, 5% corporativo industrial e 6% outros, tá? Repare que ainda existe concentração em crise, isso é normal porque o fundo só teve uma emissão de cotas, só o IPO, aos poucos ele vai, né, dando uma diversificada, isso é natural, mas ele tem hoje 10% do PL na Diálogo, tá, esse devedor aqui, aí a gente vê que ele tem 9,3% na Helbor, que é esse fundo imobiliário que na verdade não é um fundo imobiliário, e ele mostra aqui, ó, fundo imobiliário dedicado ao clean, especificado abaixo na descrição dos ativos, a gente já vai falar sobre ele. Ele tem também 9,2 na MRV, tá? 5,8 na Direcional, e olha que interessante, ele tem 5,6% no HGRU, né, o fundo de renda urbana da CSHG. E tá aqui, pessoal, esse é o fundo imobiliário, tá, da Helbor. Na verdade, tá, ele é como se fosse um CRI, tá, que já venceu e executou a garantia, tá? Basicamente é isso. E ele mostra aqui, ó, operação corporativa com risco da Helbor de curtíssimo prazo. Recursos da operação utilizados para construção de empreendimentos em São Paulo e Campinas. Alocação tática adquirida no secundário com deságio, trazendo bom retorno para o fundo sem garantia. Tá? Então, a taxa de aquisição IPCA mais 9, setor é residencial, vencimento março de 2024, ou seja, tá aí, né? Março de 2024, daqui um mês já é. Ele pega aí uma operação mais arriscada, tá? Não é um fundo imobiliário, tá? É como se fosse um CRI, mas é algo tão diferente que eu nem sei explicar tão bem. É o que eu falei, é como se fosse um CRI que já venceu e a garantia já foi executada, tá? Mas ele faz essa operação de curtíssimo prazo. Por quê? Pelo risco. E logo, logo, ele já vai ter o dinheiro na mão, tá? Inclusive, todas as operações de CDI dele,
tem curto prazo, tá? Ele tem feito operações mais curtas para ter o dinheiro mais rápido e ainda surfar essa fase de CDI alta ainda. E agora aqui um ativo que está no meu coração, tá? Que é o CRI Arena Galo Forte Vingador. Já que eu sou mineira e eu sou galo, não quero saber de cruzeirense comentando nesse vídeo com palavras de baixo calão, tá bom? Senão vai ser desinscrito do meu canal, mas eu queria mostrar que o fundo tem aqui também na sua carteira o CRI Arena Atlético Mineiro, taxa de CDI mais 5,69, né? Uma taxa mais tranquila, bem high grade, tá? Mas é só para desanuviar aí o vídeo. E esse foi o Clave Índices de Preço Clean 11. Eu quero saber se vocês gostaram desse fundo, se vocês já têm ou estão acompanhando ele, coloca aqui nos comentários e eu vou pedir uma ajuda de vocês. Se tem algum fundo novo que vocês querem que eu fale no canal, deixa também nos comentários que eu gravo vídeo sobre, tá bom? Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.